Olá, eu sou o Dr. Celso Yamamoto e vou falar para vocês hoje a respeito de um conceito da medicina chinesa conhecido como a teoria dos 5 elementos. Os chineses dizem que tudo no universo é composto por 5 elementos básicos. Porém, quando nós falamos sobre 5 elementos, a primeira coisa que nos vem à mente não são os 5 elementos, mas 4, que seriam então os elementos da água, do ar, da terra e do fogo. Por que nós associamos os 4 e não os 5 elementos? Isso porque dentro do conceito ocidental, esse conceito dos 4 elementos vem do pensamento dos gregos. Os gregos diziam que todo o universo seria composto por 4 elementos. Os gregos moldaram a cultura ocidental através do seu estudo de filosofia, que moldaram a razão e a lógica. Então, 4 elementos, na verdade, é um conceito grego e não chinês. Aliás, já que eles seguem o princípio de lógica, vamos tentar associar esse conceito dentro dos 4 elementos. Por exemplo, os gregos dizem que todo o universo, inclusive nós, seres humanos, temos os 4 elementos em nossa constituição. Então, o elemento água. Temos energia do elemento água dentro do nosso corpo? Sim, porque nós precisamos beber líquidos, nosso corpo é composto por líquidos. Então existe o elemento água dentro do ser humano. O elemento fogo também está presente. Temos um calor do nosso metabolismo, então temos o elemento fogo em nossa constituição. O ar está presente através do ar que respiramos. Necessitamos respirar, ter ar dentro do nosso corpo para a nossa sobrevivência. E o elemento terra? O elemento terra está representado pelos nutrientes. Os nutrientes que vêm da terra e que compõem o nosso corpo. Nós precisamos de alimentos para construir o nosso organismo. Então, esse é o pensamento dos gregos, um pensamento guiado pela lógica e pela razão. Já no conceito da medicina chinesa, nosso corpo não é formado por 4 elementos, mas por 5. Alguns deles estão presentes também dentro do conceito grego. Então, por exemplo, temos aqui o elemento água, o elemento fogo e o elemento terra. Porém, o elemento ar não está aqui representado. No lugar deles encontramos o elemento metal e o elemento madeira. Mas vamos tentar agora então fazer aquela associação do pensamento grego. Temos água dentro do nosso corpo? Então, temos líquido dentro da nossa composição, temos também elemento fogo, tá? Acabamos de ver, temos também elemento terra e o elemento metal. Onde nós temos elemento metal dentro do nosso corpo? Mais uma vez, podemos nos valer ao conceito dos nutrientes. Ferro, sódio, zinco, potássio, magnésio são elementos minerais presentes em nosso corpo. Então, temos o elemento metal no nosso organismo. Mas e o elemento madeira? Onde nós temos madeira em nosso corpo? Só se nós pudéssemos pensar que com o elemento madeira os chineses estivessem pensando nesse nosso amigo. O que devemos levar em consideração aqui, na verdade, é que os conceitos da filosofia ocidental e oriental são completamente distintos. A filosofia oriental é baseado no princípio de uma energia vital que preenche e preserva todas as coisas na natureza. Todos os seres vivos são compostos por essa energia vital. Essa energia basicamente existe em 2 formas, opostas porém complementares, chamadas de energia Yin e energia Yang. No princípio de todas as coisas, a energia Yang teria subido e formado o céu, enquanto a energia do tipo Yin teria descido e formado a Terra. Assim, as energias Yang formando o céu deram origem também à luz, ao calor, enquanto a energia do tipo Yin teria dado origem a tudo que é denso, à terra, à escuridão e ao frio. Assim podemos dizer, existem 2 formas de distribuirmos as energias, plenamente Yang e plenamente Yin. E existe uma forma intermediária. Entre o céu e a terra nós temos o ser humano, que possui tantas energias Yin quanto energia Yang. Então temos 3 formas de distribuir energia, certo? Não existem ainda 2 outras formas.
Entre a forma intermediária e a energia plena Yang, nós temos essa distribuição de energia, como se o Yin fosse diminuindo e o Yang fosse aumentando gradativamente. Ou seja, a distribuição intermediária se transforma gradativamente naquilo que é completamente Yang. Assim também temos o oposto, uma energia Yin que vai aumentando gradativamente até que resta uma pequena porção de energia Yang. Quando ela se esvai, temos algo que é plenamente Yin. Na verdade, são essas distribuições de energia que formam aquilo que nós chamamos de os 5 elementos. Ou seja, os 5 elementos não são considerados dentro do conceito grego, mas dentro de um princípio de energias. Depois é que eles foram nomeados com a forma de elementos. Se formos pensar aquilo que é completamente Yang, se formos encontrar alguma coisa na natureza que fosse completamente Yang, seria o quê? Seria o fogo. E o que serve para aumentar o fogo? A madeira. A madeira em uma fogueira serve para aumentar o fogo, mas ela ainda não é fogo, ela ainda é madeira. Ou seja, esses dois elementos, em que um dá origem ao outro, quando se perde uma parte de sua energia do tipo Yin, é que deram origem aos conceitos dos elementos fogo e elemento madeira. Da mesma forma, se o elemento plenamente Yang é o fogo, o oposto dele, que é completamente Yin, é a água. E de onde vem a água? A água vem de dentro das rochas, a água vem de dentro dos metais. É por isso, inclusive, que compramos águas de garrafas de água mineral. Ou seja, os 5 elementos não são, na verdade, conceitos físicos, mas princípios energéticos que os chineses identificavam na natureza. Inclusive, esses padrões na natureza estão presentes também aqui, nas fases da Lua. É por isso que em alguns textos os 5 elementos também são chamados de os 5 movimentos, ou as 5 fases, os 5 movimentos da Lua: Lua cheia, Lua nova, crescente, minguante e os quartos lunares. Assim, os conceitos chineses são distintos do conceito dos gregos. Na China, esses conceitos são princípios energéticos. Assim, princípios da filosofia ocidental não podem ser empregados sem conceitos estabelecidos dentro da filosofia ocidental. Aliás, a filosofia dos gregos é que deu origem, a partir do conceito da lógica e da razão, à medicina ocidental, enquanto que a filosofia oriental deu origem aos conceitos e os preceitos que regem a medicina chinesa. Por isso que a medicina ocidental focou mais no estudo das doenças, enquanto a medicina oriental focou seus estudos mais na energia da vida, ou melhor, conceito da saúde de um ser humano, e não o estudo de suas doenças.